Essa garota tinha um amigo imaginário quando era pequena, só que anos depois ele resolveu aparecer de novo com ela já adulta, aterrorizando a vida dela e sentindo um ciúmes possessivo pela jovem. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Imaginary Friend, uma história de terror lançada em 2020, que pertence à série japonesa Tales of the Bizarre, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos com uma universitária chamada Saki, que está cursando psicologia, e aí a professora dela usa dois bonequinhos para mostrar algumas técnicas que os psicólogos usam para acalmar seus pacientes. Já depois que a aula acaba, as garotas da turma pedem para a amiga de Saki chamada Kaori organizar a sala inteira sozinha, e apesar disso ser injusto, a garota não diz nada, porque ela quer ser aceita por elas. Só que em vez de ajudar sua amiga, Saki decide deixar ela fazer todo o trabalho sozinha. Após isso, a jovem chega em casa, e um copo que estava em cima da mesa cai do nada, deixando ela assustada. Mas logo, um coelhinho de pelúcia rosa aparece, e diz que virou o copo porque a bebida estava muito gelada, e Saki reconhece que esse é seu amigo imaginário de infância, chamado Yuki-chan. E aí vemos um rápido flashback mostrando que Saki era filha única, e que a garota não tinha nenhum amigo ou amiga para brincar com ela na pracinha da cidade. Mas para não se sentir tão sozinha, Saki resolveu criar Yuki, e inicialmente o coelhinho só aparecia para ela na pracinha, mas ele começou a surgir na casa de Saki, a partir do momento em que os pais dela se separaram, já que depois disso a mãe da garota teve que trabalhar mais para sustentá-la, e por isso sempre chegava cansada em casa, e não tinha energia sobrando para cuidar da sua filha. Porém Yuki sempre aparecia para cuidar de Saki, mostrando que ela poderia comer, já que a mãe da garota não tinha mais tempo livre para cozinhar para ela. E com o passar do tempo, Saki cresceu mais, e conheceu Kaori, e ambas viraram melhores amigas, fazendo com que ela esquecesse Yuki de vez. De volta ao presente, a jovem está na faculdade, e a professora está dando uma aula sobre amigos imaginários, explicando que geralmente os filhos mais velhos criaram esse tipo de amigo, porque eles não recebem tanta atenção dos pais quanto os filhos mais novos. Só que inesperadamente, Yuki aparece na sala chamando o nome de Saki, e ela toma um susto, e por conta disso as alunas da sala começam a rir da cara dela. Afinal, as colegas de Saki não conseguem ver e nem ouvir o coelhinho de pelúcia. Portanto, a garota mente que está tudo bem. E depois que a aula acaba, ela pergunta para sua professora se amigos imaginários podem aparecer na fase adulta da vida de uma pessoa. Então a professora explica que alguns adultos têm amigos imaginários, e que é uma forma deles lidarem com o estresse de ter que trabalhar, pagar as contas e resolver problemas diariamente. E aí Saki pergunta se essas pessoas precisam de um tratamento psicológico, mesmo que quando o amigo imaginário é inofensivo. Mas a professora explica que sim, porque alguns deles podem se tornar bem agressivos com o tempo. Logo, Yuki aparece mais uma vez e interrompe a conversa das duas porque Saki ficou nervosa assim que viu ele. E em seguida, o coelhinho diz que está sentindo um cheiro bom, e a jovem segue ele até a cantina da faculdade. Só que ao chegar lá, ela percebe que a sua amiga Kaori está sendo humilhada pelas patricinhas, porque confundiu os pedidos e trouxe o café errado para uma delas. Então as patricinhas convidam Saki para se sentar no lugar da Kaori, e ela aceita sem nem ligar para os sentimentos da sua amiga. E aí Yuki-chan aparece mais uma vez, e pergunta o motivo de Saki não ter defendido a amiga dela. Porém, a garota não responde nada, porque as patricinhas iriam pensar que ela está falando sozinha. Já de noite, Saki volta para casa e se sente culpada por não ter ajudado sua amiga de infância. Já Yuki diz que adultos são mesmo idiotas, e que se pudesse cortaria as patricinhas em vários pedaços e jogaria os restos na Baía de Tóquio. Mas convenhamos que esse pensamento é bastante violento para um coelhinho de pelúcia, só que Saki acha isso engraçado, e diz para ele que um coelhinho de aparência tão fofa não deveria dizer coisas horríveis como essa. Mas de repente alguém toca a campainha, e a jovem faz uma cara de desânimo ao descobrir quem é pelo olho mágico. Mas mesmo assim ela decide abrir a porta e sua mãe entra. Porém, logo de cara, Saki percebe que a mulher bebeu demais, então a mãe dela explica que precisa de dinheiro emprestado, porque o seu está misteriosamente sumindo toda hora da sua bolsa. Contudo, Saki não acredita nessa história, porque a mãe dela é viciada em álcool e está sempre gastando com bebidas. Só que a mulher começa a implorar, e por isso Saki abre a sua carteira para dar uma nota de 5.000 ienes. No entanto, a mulher pega logo a de 10.000, e deixa a casa da garota sem nem agradecer. E se eu fosse a Saki, eu passaria o contato de algum agiota para essa mulher pegar dinheiro com ele. Mas zoeiras à parte, assim como a mãe da Saki, a grande maioria das pessoas que ficam viciadas em álcool sofreram algum trauma no passado, e por isso bebem para tentar esquecê-lo. Já Saki parece ser bem problemática também, porque ela viu a sua amiga sendo humilhada 2 vezes, e não fez nada para ajudar. Além de que ela vê um ursinho que nem existe, e convenhamos que isso já é estranho pra caramba. E me fez até lembrar do desenho Mansão Foster para amigos imaginários que passavam no Bom Dia e Companhia. Mais tarde, Saki está bem deprimida, e por isso fica deitada em sua cama durante várias horas. Mas Yuki aparece novamente para tentar animá-la, e a garota diz que quer ficar sozinha. Porém Yuki explica que não pode deixá-la sozinha, porque a única razão dele existir é para fazer companhia para ela em momentos ruins como esse, conseguindo assim arrancar um sorriso do rosto da garota. Já no dia seguinte, a jovem está saindo da faculdade, e um cara estranho se aproxima para convidá-la para sair, só que ela recusa o convite, e por isso o cara se irrita e puxa a garota pelo braço. Mas felizmente, Saki consegue se soltar e lhe acerta um golpe no rosto. Mas quando as coisas estão prestes a piorar, um jovem chamado Futami chega para defendê-la, ameaçando
ligar para a polícia se o cara não se afastar logo. E por medo de ser preso, ele decide deixar os dois em paz, e Saki agradece Futami por tê-la salvo. Passando para a noite, a jovem volta para casa e começa a cantarolar, fazendo com que Yuki perguntasse o motivo dela estar tão feliz hoje. Então Saki explica que passou por uma situação perigosa na universidade, e que um garoto apareceu para salvá-la, e depois a convidou para estudar junto com ele. Contudo, Yuki fica com um pé atrás, e aconselha a garota a tomar cuidado com pessoas que aparentam ser boazinhas demais. Porém, ela já está gamadinha pelo Futami, e por isso diz que o coelhinho só está com ciúmes. Já no dia seguinte, Saki procura a chave da casa em vários lugares e não consegue achar. Ela até mesmo pergunta se Yuki viu onde está, e ele responde que não. Só que logo em seguida, Saki acha a chave dentro de uma lata de biscoitos, e desconfia que Yuki escondeu ali para tentar impedi-la de ir para a faculdade para se encontrar com Futami. Em seguida, a jovem decide não seguir os conselhos do coelhinho e se encontra com um cara. E aí os dois ficam com os rostos próximos e quase se beijam, mas Saki se afasta e explica que é meio antissocial e que por isso não sabe se será uma boa psicóloga quando se formar. E a resposta para isso é bem simples, já que é só ela se consultar consigo mesma para resolver esse problema de fobia social. E eu tô brincando, né, galera? Porque até psicólogos e psiquiatras devem se consultar com outros profissionais. Após isso, Futami leva a jovem para jantar em um restaurante e pede um vinho para ver se Saki se solta mais e deixa sua timidez de lado. E a pedido de Futami, o garçom traz um bolo de aniversário para Saki e ela fica surpresa e pergunta como o jovem sabia que hoje é o aniversário dela. Portanto, ele explica que queria conhecê-la melhor e que por isso saiu perguntando várias coisas sobre a vida dela para pessoas que a conhecem bem. E além disso, Futami também pergunta se ela quer namorar com ele, mas a garota fica bastante tímida e por isso Futami diz que ela não precisa responder agora. Passando para depois do encontro, Saki chega tarde em casa e percebe que Yuki estava esperando no escuro. E aí ele diz que está zangado porque ambos tinham combinado de comemorar o aniversário dela juntos, e Saki pede desculpas e explica que o encontro demorou mais do que ela esperava. Só que Yuki fica ainda mais irritado ao descobrir que ela estava com Futami, e por isso chuta o pote de biscoitos na direção dela. Logo, as luzes da casa se apagam, e os móveis começam a tremer, como se estivesse rolando um terremoto. E Yuki reaparece na frente da Saki com uma expressão bem macabra em seu rosto. Com isso, a garota fica com medo, e diz que se Yuki fizer algum mal a ela, ele deixará de existir, já que ele é só um fruto da imaginação dela. Porém, o coelhinho continua atormentando a jovem, e por isso ela diz que ele não é mais seu amigo imaginário, e que quer que ele suma, fazendo assim com que Yuki desaparecesse. E eu não sei vocês, mas o Yuki me lembra aquele coelhinho que aparece nas propagandas da Duracell. Mas é claro que esse não é um psicopata como Yuki, e se eu fosse a Saki, eu tentaria imaginar esse coelho maldito sendo explodido em 1000 pedaços para ver se o mesmo acontece na vida real, já que quando ela desejou que ele sumisse, aconteceu exatamente isso. E galera, não sei se vocês perceberam isso, e é estranho pra caramba que Futami tenha saído por aí para descobrir detalhes pessoais da Saki, já que eles mal se conhecem, e o normal seria você perguntar essas coisas diretamente pra pessoa em uma conversa. Mas continuando com a história, Saki chega na aula e toma um susto ao abrir sua bolsa e se deparar com a cabeça de uma boneca. Kaori até pergunta se ela está bem, e Saki mente que sim, e decide continuar guardando o segredo. Após isso, a aula acaba, e a jovem está saindo do prédio, porém um vaso de planta cai lá de cima e quase atinge a cabeça dela, fazendo com que Saki se lembrasse de quando a sua professora disse que alguns amigos imaginários podem se tornar agressivos. E em seguida, Futami nota que Saki está estranha e pergunta o que aconteceu. Então ela decide se abrir para ele, e desabafa explicando que coisas estranhas estão acontecendo ao seu redor ultimamente. Além disso, ela também conta sobre a cabeça de boneca e o vaso de planta, e acredita que seu amigo imaginário de infância está fazendo essas coisas por ciúmes. Saki até mesmo diz que o coelhinho pode tentar ferir Futami, mas o jovem promete que tudo ficará bem e que irá protegê-la. Se bem que nesse caso, Futami não pode ligar para a polícia igual fez para afastar aquele delinquente. Afinal, ele vai dizer o que na chamada? Que tem um coelhinho de pelúcia perseguindo ambos? E aí vemos que Kaori estava escondida observando os dois conversarem, e assim que Saki fica sozinha, ela se aproxima para contar algo assustador, explicando que Futami é na verdade amigo daquele delinquente, e que ele usa essa mesma tática em várias garotas, pedindo para seu amigo assediá-las para então aparecer para salvá-las e conquistar a confiança delas. Após isso, Saki está em casa, pensando no que Kaori acabou de lhe contar, e percebe que Futami deve ter colocado aquela cabeça de boneca na sua mochila, além de ter jogado o vaso da janela do prédio. E aí a campainha toca, e ao atender a porta, a garota fica surpresa ao perceber que é Futami. Logo, o jovem diz que quer saber se ela quer namorá-lo, mas Saki revela que sabe de toda a verdade, e pede para ele ir embora da sua casa. Porém, Futami não aceita isso bem, e dá um socão no estômago da pobre garota, que se arrasta pelo chão para tentar se salvar. Com isso, Futami saca uma faca e ameaça finalizá-la se ela não se deitar com ele, fazendo com que Saki começasse a pedir ajuda de Yuki desesperadamente. Já Futami ri disso, e diz que amigos imaginários não existem. No entanto, o coelhinho aparece, e joga um vaso na cabeça do jovem, e ele começa a cambalear, dando a oportunidade de Saki apagá-lo de vez usando uma frigideira. Após isso, a polícia prende Futami, e a mãe da jovem chega lá e fica feliz ao ver que ela está bem. Logo, Saki fica sós no seu quarto, e diz para si mesmo que Yuki estava certo o tempo todo, e que ele deve ter sentido que Futami não era uma boa pessoa, e que por isso escondeu as chaves da casa para tentar protegê-la. Então
Então a jovem começa a arrumar a bagunça causada pela briga e acha uma foto que nunca tinha visto antes dentro do livro O Pequeno Príncipe, que ela costumava ler quando era pequena. Portanto, Saki pergunta para sua mãe quem é essa garotinha da foto que está segurando Yuki, e a mulher responde que é a irmã mais velha da Saki, que morreu ainda criança, cujo nome é Yuki. Com isso, a jovem fica chocada e questiona o motivo da sua mãe não ter lhe contado isso antes, e a mulher explica que é a responsável por Yuki ter morrido, porque chegou cansada do trabalho e encontrou a garotinha com febre, mas por conta do cansaço pensou que seria melhor esperar até o dia seguinte para levá-la no médico. Porém, infelizmente, Yuki não resistiu e morreu durante a madrugada. E aí a mulher desabafa em lágrimas e conta que Yuki adorava o coelhinho de pelúcia rosa. Já Saki corre até a pracinha e chama por Yuki. Então ela aparece e diz que ambas não podem mais se ver, porque a sua irmã precisa seguir em frente. Porém, a jovem começa a chorar e pede para Yuki não deixá-la, mas a garotinha fala que sempre estará junto com Saki e se despede antes de desaparecer de vez. Em seguida, a mãe da jovem chega na pracinha e mostra que o dinheiro que havia sumido da sua bolsa misteriosamente reapareceu, e Saki percebe que Yuki escondeu a grana para impedir que a mãe dela continuasse bebendo álcool e alimentando o seu vício. E é como eu disse antes, ninguém fica viciado em álcool à toa, e é triste ver como a mãe de Saki se culpa pela morte da Yuki até hoje, sendo que o verdadeiro culpado é o ex-marido dela, que simplesmente se separou e esqueceu que tinha filhas. Já no dia seguinte, a jovem volta para a faculdade e vê novamente as patricinhas mandando Kaori realizar tarefas para elas, só que dessa vez Saki se mete e defende sua amiga, dizendo que irá cortar as patricinhas em pedaços igual o Yuki havia falado anteriormente. Por fim, Saki e Kaori voltam a ser melhores amigas, e ela escuta a voz de Yuki lhe chamando uma última vez. E galera, eu achei bem legal como eles deixaram vários detalhes ao longo do filme que já davam várias pistas do que seria o final. Por exemplo, quando a Yuki falou que todos os adultos são idiotas, é porque ela era na verdade a irmã de Saki, que morreu ainda criança. Já na parte que Yuki corre até o refeitório dando a desculpa de que sentiu um cheiro bom, era para na verdade fazer com que Saki a seguisse e visse que a sua amiga Kaori estava sendo maltratada pelas garotas populares. E também na cena em que a mãe da Saki disse que seu dinheiro sumiu, a maioria das pessoas interpretou como uma mentira esfarrapada, mas o dinheiro dela realmente tinha sumido, assim como as chaves da casa. Já na parte que Yuki apagou todas as luzes da casa, ficou bem claro que ela só queria assustar sua irmã, para fazê-la se afastar do Futami. Pois se Yuki conseguisse causar um terremoto na casa, ela poderia ter facilmente feito algo para ferir sua irmã. Fala galera, o que você faria se um amigo imaginário também aparecesse do nada na sua vida? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.